diante dessas diversas pressões por sucesso, dessa projeção por produtividade nessa sociedade que está formando muita gente cansada e apenas focada no desempenho, como é que a gente pode resistir? Como é que a gente pode encontrar sabedoria e se manter saudável neste mundo? Essa é a questão. Como consequência dessa sociedade de consumo, eu quero trazer agora para a discussão Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade de Cansaço, falando sobre as frustrações, o mal-estar, as várias doenças psicossomáticas causadas em homens e mulheres que vivem nessa sociedade do sucesso, do desempenho, do produto, do consumo. A tese central do Han, do Byung-Chul Han, é que nas últimas décadas nós estamos transitando daquela sociedade disciplinar do Michel Foucault para aquilo que ele denomina de uma sociedade do desempenho. Tudo está girando em torno do seu desempenho, que precisa ser cada vez melhor. Cada segundo precisa ser melhor. Você tem que fazer mais coisas em menos tempo. Ganhar o mesmo e fazer muito mais. Tem muito mais alvos, objetivos, muita coisa para fazer, porque você tem que desempenhar. Esse é o cerne da sociedade em que nós vivemos hoje. Então, enquanto na sociedade disciplinar, lá com Michel Foucault, nós produzimos diversos mecanismos sociais para fiscalizar, para controlar o desempenho, o comportamento das pessoas. As instituições foram estabelecidas, então, no sentido de vigiar o cotidiano das pessoas, de fiscalizar as pessoas, as escolas, as prisões. Michel Foucault trabalha muito no conceito de fiscalização, de controle das prisões. Isso se aplica às famílias. As famílias controlam, as igrejas controlam, vigiam, fiscalizam. O mundo contemporâneo está mudando para o Byung-Chul Han. Os desafios atuais é que, dominado por esse mercado, pela economia, pelas estratégias empresariais, nós formamos seres humanos que nasceram já no século XXI, nessa sociedade globalizada neoliberal, que a gente não precisa mais ser fiscalizado. Nós próprios nos fiscalizamos. Nós não precisamos ser controlados por um sistema, por uma empresa. Nós próprios somos coagidos, nos pressionamos a fazer cada vez melhor, a viver cada vez mais saudável, a buscar desempenho em todas as coisas. Desempenho no corpo, desempenho na alma, desempenho no diálogo, desempenho no emprego e o sucesso. Sucesso está no maior desempenho. Então o Byung-Chul Han fala o seguinte, a sua própria experiência na Coreia antes de mudar para a Alemanha. No tempo que ele ia nas escolas coreanas, havia na sala aquelas máximas enquadradas na parede, contendo conceitos como paciência, aplicação, os slogans clássicos de uma sociedade da disciplina. Hoje, contudo, o país, ele está dizendo a Coreia, talvez muito próximo ao Brasil, se transformou numa sociedade de desempenho. E essa transformação foi feita de uma maneira tão rápida e brutal, e talvez para ele, o Byung-Chul Han, acho que muito mais rapidamente do que outros países. Ninguém teve tempo para se preparar para a dura realidade do neoliberalismo. E de repente, tratava-se de poder e não mais do dever, de ter que fazer, porque precisa ser feito, porque faz parte do meu código, da minha disciplina. Não. As salas de aulas hoje estão repletas de frases, sim, você pode. Nesse momento, o livro do Byung-Chul Han pode nos ajudar a ser um antídoto, a avaliar melhor. Essas mesmas frases estão repletas nas nossas igrejas, nas nossas conferências, nas programações que nós vemos online dos grandes preletores motivacionais que se dizem teólogos e pastores. Sim, você pode. Yes, you can do. Então a gente vai tentando fazer, a gente pode ser melhor, a gente pode ter mais sucesso. Se eu tão somente fizer isso, isso e aquilo. Então a gente tem uma série de estratégias, e essas estratégias típicas do neoliberalismo é de jogar toda a responsabilidade no indivíduo para a sua atuação. No mundo teológico a gente faz a mesma coisa com uma linguagem diferente. A gente fala que é Deus que dá, mas o homem que tem que orar, o homem que tem que pedir, né? É o ser humano que tem que clamar, o ser humano tem que tomar tais e tais decisões. É Deus que faz, mas a responsabilidade é do ser humano, né? Então a gente tem esse princípio teológico muito claro, influenciado pelo neoliberalismo.
A liberdade que a pessoa sente, então, hoje ela é falsa, pois ali a pessoa está cativa àquela necessidade de produzir cada vez mais. Quem quer que, em qualquer que seja a área, seja na dieta, seja no exercício físico, seja nas leituras, seja no trabalho, tem que produzir cada vez mais, cada vez mais. Ao final de cada objetivo atingido, há um certo prazer nisso, e aí você já está lá conjuntamente aos próximos projetos, aos próximos desejos. Agora, esse prazerzinho que vem quando o objetivo é alcançado, ele é rápido porque imediatamente começa a ter a frustração de perceber que há novos objetivos. Você não consegue nem celebrar o objetivo alcançado. Você já está com um novo objetivo, né? Você faz a sua caminhada de 5, você está feliz, já está pensando na de 10, aí chega lá, ganha de 10, já está pensando na de 15. Estou dando apenas o exemplo do esporte físico porque isso faz parte da nossa própria mentalidade. O Han chama isso, o Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. Autoexploração. As pessoas estão nessa sociedade de desempenho cada vez mais tendo o objetivo de escravizarem a si mesmo, de dominarem a si mesmo. Isso é compulsório em várias áreas. A gente acaba não trabalhando porque tem que obedecer a empresa, obedecer o patrão, cumprir o dever. A gente trabalha de boa vontade, liberdade, se autoexplora. A gente vive se autoexplorando. E talvez o único imperativo que a gente tenha é o tempo todo superar a si mesmo. O tempo todo ser uma versão melhor de você. A liberdade, dessa forma, livre, talvez, de mandamentos externos, torna-se contraditória, porque ela está repleta de positividade, de sensações internas que pulsam violentamente dentro de você, que te trazem várias formas de coações e ideais, e você fica repleto de frustrações, porque o real é diferente do ideal, o que você precisa comer não é o que você deveria, o que você precisa dormir não é o que você poderia, o que você trabalha não é tão bom quanto poderia. Você está o tempo todo se cobrando, se autoexplorando, e você não pode se acreditar até mesmo. Você trabalha no seu próprio startup, não tem ninguém na chefia, mas você não se sujeita a ninguém, mas na verdade o ser humano, homem ou mulher, acaba se sujeitando a essa sede de sucesso e desempenho. O principal problema para o Byung-Chul Han nesse mundo do desempenho, nessa sociedade do desempenho, do sucesso, da produção, é o adoecimento do ser humano, o adoecimento da alma. Para o Hans, a sociedade disciplinar ainda estava dominada por essa negatividade. A negatividade gerou muitos loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho hoje, ao contrário, com o seu excesso de positividade, não mais negatividade, mas o excesso de positividade produz o quê? Muitos depressivos e fracassados. Gente que sente sempre que nunca consegue chegar no resultado. O resultado disso é o quê? Esgotamento emocional, que só tem fim quando a gente chega ao final da vida. Ou só tem fim quando a gente se sobrecarrega com medicamentos. Agora, essa função de excesso de autocobrança vai adoecer cada vez mais a sociedade brasileira e a liderança. Nós estamos ficando cada vez mais cansados, mais deprimidos, cada vez mais convencidos que o sucesso depende de nós e que a gente está fazendo tudo e deve continuar a fazer tudo para alcançar. A gente não descansa, não encontra paz, não encontra felicidade interior, porque há o tempo todo muitos obstáculos externos para a sensação de alegria nessa economia capitalista predatória neoliberal. O exagero se configura em violência, não é? Uma violência emotiva, emocional, aquela violência conosco e aquela violência com as relações. A gente está cansado, a gente não é aquilo que gostaria de ser, não é aquilo que o mundo espera que nós sejamos, então a gente vai ficando doente. E para ele há doenças muito evidentes como depressão, transtorno de déficit de atenção, o TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, a síndrome do burnout, como algumas dessas doenças resultados de uma paisagem patológica, o Hans chama de uma paisagem patológica do começo do século XXI, enfermidades que têm suas causas no modo de vida condicionado à economia, ao trabalho.